Bom, gente, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo, principalmente da Gleice, do Maurício, do Lucas, do Rodrigo, que me ajudaram bastante durante todo esse ano de pesquisa. Meu título, então, é o que está escrito aí na tela, é Sensoriamento Remoto via Drone para Análise da Variabilidade Espacial do Vigor da Cultura da Soja. Dando uma pequena introduzida, o porquê a soja, né? A soja é o principal commodity do Brasil atualmente, né? A gente tem mais de 30 milhões de hectares plantados e o bom é que a produtividade ela vem aumentando enquanto a área não aumenta na mesma proporção, né? Então, significa que as técnicas para manejo de solo, manejo de cultura, elas estão sendo usadas e estão evoluindo, né? E a agricultura de precisão é uma das principais ferramentas que a gente pode usar como motivo, né? Desse aumento de produtividade. A agricultura de precisão, como todo mundo sabe, é um conjunto de ferramentas que a gente usa, né, para manejar o solo, para perceber que o solo realmente tem a sua heterogeneidade e que a gente, manejando essa heterogeneidade, a gente consegue focar em lugares que dão mais produtividade, a gente consegue utilizar insumos com maior localização e tentar fazer economia de insumos, não prejudicar tanto o meio ambiente, né? Por isso que eu optei por fazer essa pesquisa. Uma das principais ferramentas da agricultura de precisão é a utilização de imageamento de sensores embarcados em satélite, né? Por que a gente não usou sensores embarcados em satélite? A gente entende que para uma cultura e acompanhar o desenvolvimento dessa cultura seria interessante a gente trabalhar com uma flexibilidade maior para resolução temporal e resolução espacial. Não que as imagens geradas por satélite não ofereçam isso para a gente, né? Mas o fato da gente ter uma flexibilidade de, hoje está com muita nuvem, hoje está chovendo, não vou ter que esperar a volta inteira do satélite no planeta para conseguir aquela imagem de novo, né? Consigo fazer quantas imagens eu quiser hoje, consigo fazer amanhã também. E a parte da resolução espacial também. A gente não precisa ficar focado no que aquele satélite oferece para a gente de resolução espacial, apesar de ter muito satélite hoje com resoluções espaciais na casa dos décimos de centímetro, né? O drone, como a gente consegue controlar a altura dele, ele consegue oferecer para a gente essa flexibilidade de resolução. Por isso que a gente optou, então, para trabalhar com o drone na soja. Pesquisando na, nas bases de dados eu não encontrei muitos artigos que façam referência à utilização de drones na soja. Então, a gente pensou em trabalhar realmente nessa nova investida, né? Aí eu trouxe aqui a frase desses autores que realmente, né, a gente tentar estimar parâmetros biofísicos ao invés de ir lá no campo e coletar e perder a amostra e perder tempo e pagar alguém para fazer isso, pode alavancar a produtividade da área, oferecendo imagens, oferecendo informações para realmente a gente conseguir aplicar, né, taxas variadas de insumos, saber onde que o solo está melhor ou não, o que acaba sendo o objetivo da agricultura de precisão, né? Então, o objetivo dessa pesquisa foi ver se o sensoramento remoto com drone era capaz de identificar uma variabilidade espacial e temporal da cultura da soja. No nosso caso, a gente representou por parâmetros biofísicos, como biomassa úmida e seca, como altura de planta e como índice de área foliar. A metodologia que a gente adotou, a gente entrou com uma parceria com o pessoal da Ridesa, né? Mais especificamente o Danilo. Ele não está aqui, mas eu queria deixar o agradecimento, já que ele vai ver essa apresentação depois, por ter cedido essa área para a gente, né? É uma área, na verdade, que eles plantam cana-de-açúcar e a gente conseguiu pegar bem o intervalo, né? Onde eles fazem uma rotação de cultura e eles comumente plantam soja ali. A área ela tem cerca de 6,4 hectares, então não é uma área grande, e fica na cidade de Araras, esse campus, né? A gente fez 5 avaliações nessa área. A primeira delas foi no dia 26 de dezembro de 2019, foi cerca de 45 dias depois da semeadura.
então já tinha bastante planta emergida, com seus 20, 30 centímetros de altura, e a gente tentou fazer um espaçamento de 15 dias entre uma avaliação e outra. A gente conseguiu, então, fazer essas 5 avaliações. A última avaliação foi uma semana antes da colheita. Isso, foi uma semana antes da colheita. A gente, bom, cada uma dessas imagens é uma avaliação em ordem cronológica, né? E cada marcador branco desse foi um dos 10 pontos amostrais que a gente fez a cada visita. O primeiro, a gente gerou uma grade regular, porque a gente não tinha de onde começar, e a partir da segunda avaliação, a gente olhava a avaliação anterior, a gente via as imagens, via os índices de refletância e tentava encontrar o máximo de variabilidade para realmente tentar pegar, né, essa variabilidade especial ao longo de toda a cultura. Cada um dos pontos amostrais, eles tinham dimensões de 2 por 1. A gente fez uma estrutura de cano de PVC para saber certinho qual é o tamanho da área. Essa dimensão de 2 metros acabava pegando 2 linhas de plantio da soja, então a gente tinha 2 linhas de 1 metro de comprimento em cada uma dessas linhas. E a gente seguiu com essas medidas por todas as 5 avaliações. Qual que era a ordem do que a gente fazia, então? A gente fazia a marcação, e ao mesmo tempo que a gente ia fazendo as marcações, a gente já coletava altura de planta, utilizando uma trena, a gente já coletava os parâmetros, né, para a gente fazer o cálculo de índice de área foliar, então a gente mensurava comprimento e largura do folíolo central da folha de soja, e depois aplicava algumas equações até chegar no IAF em si, né? E aí a gente parava, saía da área, o drone voava, daqui a pouco eu vou dar algumas especificações a mais dele, voltava para o campo depois da finalização do voo e fazia a coleta. A gente pegava a planta da soja, cortava rente ao chão, voltava num saco de sanito, né? Aqui em Campinas a gente chama de sanito, e voltava para a FEAGRE. Chegando na FEAGRE, no mesmo instante, a gente já ia para o laboratório, pesava a biomassa úmida, pesava todos os 10 pontos amostrais, e depois a gente colocava na estufa. Então, ficava na estufa 3 dias, a uma temperatura de 65 graus, e depois a gente voltava, depois desse período a gente voltava e fazia mais uma medição numa balança para coletar a biomassa seca. Com voo de drone. A FEAGRE ela disponibilizou um drone para o laboratório, né? Ele é quadrirotor, ele tem uma câmera acoplada nele, que é uma Mica Sense. Ela possui 5 bandas espectrais. São elas os canais RGB que a gente já conhece, né? Que são os mais famosos. A borda do infravermelho e o infravermelho próximo. A gente escolheu usar, então, 6 índices de vegetação no total. Os primeiros 3 que estão marcados aqui em vermelho, todos eles utilizam a borda do infravermelho ou o infravermelho próximo, que são bandas que a gente não tem visualização no espectro visível, né? E esses 3 aqui, a gente optou por usar, eles não utilizam banda fora do nosso visível, só utilizam vermelho, verde e azul. E a ideia inicial foi de, existe muito agricultor que não tem condições de comprar uma câmera que é tão cara, que traga para a gente bandas fora do visível, né? Fora do espectro visível. Então, vamos ver, vamos colocar e ver o que a gente consegue estabelecer de parâmetro, se ela é boa, se dá para fazer relação com algum outro índice, e por isso que elas estão aí. Então, ao longo do trabalho, elas vão estar mostrando que elas são RGB com esse símbolo. As configurações do voo agora. A gente sempre voou a uma altura de 72 metros. Isso dava para a gente um GSD, que é o tamanho do pixel, né? Que a imagem vai trazer para a gente de 5 centímetros. A gente voou a uma velocidade de 8 metros por segundo. A gente tentou realizar os voos sempre entre 11 da manhã e 1 da tarde, para evitar a formação de nuvens. Mais para frente a gente vai ver que a gente não teve tanto sucesso nessa parte. E aí a gente teve uma média de resposta de 332 fotos por voo, por avaliação, né? E aí o que a gente fazia com essas 332 fotos? Aqui é um fluxograma mais ou menos do que a gente fez para conseguir, né, trabalhar com o ortomosaico, que seria a junção de todas as fotos, de todas as 332 fotos que a gente fez, para fazer uma foto maior, retificada, com filtro. Então, a gente executou o voo, né? As fotos foram tiradas.
a gente usou software específico, então a gente, dentro desse software, selecionou e filtrou as imagens que a gente queria. No caso da minha pesquisa, a gente voou também em cima de uma área de milho, que ficava do ladinho da área da soja. Então foi interessante, né? Tirar essa parte do milho e trabalhar exatamente só com a área da soja. Passando essa parte de seleção e filtragem, então, a gente fez todo esse procedimento, né, que o próprio software fala para a gente fazer, para conseguir transformar tudo em uma única foto, chamada de ortomosaico. Então, a gente fez o alinhamento dessas fotos, a gente construiu uma nuvem de pontos, depois a gente gerou o modelo digital de elevação, para depois o software calcular para a gente e gerar para a gente esse ortomosaico. Aí, a partir desse ortomosaico, é que a gente realmente começa a trabalhar com as imagens de cada uma das avaliações em si. Para analisar essas imagens, qual que foi o procedimento? Eu levei essas imagens para um SIG, não sei se eu posso falar o nome, mas eu vou falar, eu trabalhei com o QGIS. Em cada uma das avaliações, eu gerei buffers, que são shapefiles, das áreas, né, de daqueles 2 metros quadrados de cada um dos pontos. Então, eu gerei 10 buffers por avaliação. Tá, aí eu fui para o R, trabalhar com linguagem R, né? Aí, em cima de cada uma dos ortomosaicos gerados no software anterior, eu fiz a geração dos índices de vegetação, de cada um dos 6 índices que a gente trabalhou. Depois eu fiz uma função que ele extraía exatamente aquelas 10 áreas, aqueles 10 buffers em cima de cada uma das imagens, né? Seja a cor verdadeira, seja os 6 índices de vegetação que a gente trabalhou, para realmente ficar só aquela área de interesse. Então, eu não trabalhei com a imagem inteira, trabalhei só com aquelas 10 áreas em cima de cada uma das avaliações. E aí, em cima de cada uma dessas 10 áreas, a gente calculou a média de refletância para os 6 índices e também acabou fazendo isso para a imagem em cor verdadeira, que na verdade a gente trabalhava com as bandas separadas, né? Com R, com G, com os canais R, G e B. Então, eu acabei trabalhando com uma planilha, onde me foi gerada a média dessas refletâncias de cada uma dessas bandas e dos índices de vegetação, de cada uma dessas 5 avaliações. E aí a gente colocou nessa mesma planilha os parâmetros biofísicos coletados, lembrando que foram altura, biomassa úmida, biomassa seca e índice de área foliar. E depois a gente, então, trabalhou com gráfico de dispersão para ver correlação e regressão linear. Como resultados, aqui eu trouxe novamente as 5 imagens de cor verdadeira. Com essas imagens a gente já consegue ver que a gente consegue acompanhar uma variabilidade temporal. Na primeira a gente percebe que aqui tem algumas falhas de plantio ou que as plantas não emergiram totalmente. A área central da figura, ela está com uma vegetação mais densa, mas a gente ainda consegue acompanhar as linhas de plantio. E consegue verificar também ou falha ou ainda plantas não emergentes no extremo norte dessa figura. A partir da segunda avaliação, a gente começa a perceber que a vegetação ela já está bem mais densa, né? A gente não consegue mais ver diferenciação entre linhas de plantio. As partes que na primeira avaliação estavam com falhas, entre aspas, não aparentam mais estar. E aí, ao longo da terceira, da quarta, da quinta, a gente consegue ver que existe realmente uma diferença, né? A gente teve um problema na terceira avaliação. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem essas linhas horizontais brancas, que são vários pontinhos, né? Pesquisando na literatura, a gente não encontrou nada cientificamente comprovado do que são esses pontos brancos, mas entrando em contato com a fabricante da câmera, com a Mica Sense, eles falaram que quando o voo ele é feito exatamente quando o sol está a pino, não vou nem falar meio-dia, né? Mas quando o sol está exatamente acima do drone, causa um efeito que parece explosão de flash, sabe? Quando a foto fica toda estralada. E então, a gente conseguiu identificar que essas faixas são chamadas de sunspots, que são causadas por esse alinhamento, né? Sol, drone e superfície do planeta. E que se os pontos tivessem caído exatamente nas linhas brancas, a gente teria um problema maior para interpretar os dados. Mas pode ver que a maioria dos pontos eles estão um pouquinho fora dessa linha. Então, a gente resolveu trabalhar com essas informações. A quarta visita, ela também
traz o problema de sombreamento na imagem. Alguns pontos, eles estão bem pretos na imagem, como eu estou destacando aqui. Aí, assim, a gente chegava às 8 da manhã e saía 1, 2 da tarde. A gente começava o trabalho sol, sem nenhuma nuvem. Chegava meio-dia, começava a fechar de nuvem, mas assim, fechar uniformemente. Então a gente achou que não teria problema de continuar com o voo. Mas provavelmente durante os 10 minutos de voo, os voos duravam cerca de 10 minutos, deve ter tido, né, uma falta de uniformidade nas nuvens, e essa falta de uniformidade causou essas manchas escuras. Estudos falam que é para evitar trabalhar com elas. Como eu já tinha pouca avaliação e os pontos, de novo, igual na terceira avaliação, não pegavam exatamente a marca dos pontos, a gente resolveu manter, tá bom? E aí, na quinta avaliação, a gente começa a reparar que existe uma bela diferença entre as avaliações anteriores, né? A gente já não vê mais tanto verde, a gente já consegue ver linhas de plantio. Como foi colhida 1 semana antes da colheita, a gente consegue garantir que a planta ela já estava num período muito senescente, né? Que ela já estava quase na época de colheita, que ela tem como característica perda de folha, perda de umidade, amarelecimento de folhas. Então a gente consegue ver que aqui realmente, pelo disparate entre as outras imagens, estava perto da área de colheita. O que a gente optou fazer, então? A gente optou por não considerar essa última avaliação nas próximas análises. Por que a gente fez isso? Esse primeiro gráfico, eu escolhi um índice de vegetação que a gente calculou, no caso foi o NDRE. Na primeira imagem, a gente não considera a quinta avaliação. E a gente consegue perceber que existe um comportamento da biomassa seca que o índice de vegetação ele consegue seguir, ele consegue ver que a planta ela realmente está ganhando peso. Aqui, avaliação 1. Avaliação 1 é o azul. A gente consegue perceber que da avaliação 1 para 2 ela ganha peso, continua ganhando peso, e o índice consegue controlar. Controlar não, né? Consegue acompanhar. O que não acontece para a quinta avaliação, que é esse tom de azul aqui. Se a gente só tivesse observando esse gráfico, a gente falaria, putz, tem alguma coisa errada. Não sei se é senescência, não sei se é déficit hídrico, se é déficit nutricional, não sei se está com alguma praga na colheita, não sei. Por essa questão, a gente resolveu, então, anular a quinta visita, para não correr risco de trazer uma interpretação errada dos dados, e a gente ficou, então, só com as primeiras 4 avaliações. Trazendo, então, os resultados para os índices de vegetação. Aqui eu trago para vocês, então, as imagens das 5 avaliações utilizando o NDVI. A equação está aqui em cima. Sempre vai estar aqui em cima a equação para os índices, tá bom? A gente consegue perceber, igualmente, quando a gente avaliou a cor verdadeira, que existe realmente uma diferenciação nas áreas extremas das imagens, na primeira visita, onde a área central está um pouquinho mais densa. E aí, para a segunda visita, a gente percebe que a área ela já está aparentemente mais uniforme, né? E aí, essa uniformidade, ela permanece durante as 3 próximas visitas, a segunda, a terceira e a quarta. Quem olhasse essas imagens falaria, nossa, tá super uniforme o campo, a soja está crescendo igualmente, está trazendo uma predição de biomassa igual entre as 3 imagens, né? E a gente vai ver que não é muito isso que aconteceu. E só fechando, a quinta avaliação, ela traz um pouquinho do que a gente esperava mesmo, né? De maior biomassa, maior alta densidade vegetal, maior verde, né? Maior vigor ainda nas extremidades. Conversando com o pessoal que toma conta lá do campo, essa área aqui, ela fica próxima de muitas árvores frutíferas, se eu não me engano, acho que eram mangueiras. E aí, o sol que teoricamente teria que bater aqui, não batia na árvore. Então, acabou atrasando um pouco o desenvolvimento vegetal dessa porção aqui. O pessoal lá também falou que essa área, que é bem mais extensa de comprimento, também era atrapalhada por essas árvores. Mas isso eu não concordo muito, porque aqui as árvores eram bem menores, tinha um muro que era menor. Então, aqui eu não consigo explicar o porquê dessa diferenciação de desenvolvimento. O NDVI, então, quanto mais próximo de 1, mais ele prediz que a biomassa é verde, que está mais ativa, e valores próximos a 0 ou significam solo,
ou significam vegetação com baixa densidade vegetal, né? Aqui eu deixei marcada os estádios fenológicos de cada uma das avaliações, juntamente com o índice de área foliar. A gente vai trabalhar com eles daqui a pouquinho. Analisando os gráficos, então, a gente percebe que essa uniformidade que a gente verificava entre a segunda e a quarta avaliação, a gente não pode afirmar que é uma uniformidade, né? Porque quando a gente avalia o que está aqui no eixo X, né? Quando a gente avalia, por exemplo, a altura de planta, a gente consegue reparar que entre uma avaliação e outra, ela ainda continua crescendo. O mesmo acontece quando a gente vai ver a biomassa, tanto úmida quanto seca. A gente percebe que ela vem se desenvolvendo ainda, né? Então, pô, o que está acontecendo? Como o índice de vegetação ele vai até 1, e a gente consegue verificar que tem um teto que não sobe mais que esse valor próximo a 1, a gente consegue identificar que houve saturação nesse índice. Por que que houve essa saturação desse índice? Índices de vegetação que utilizam a banda do vermelho, eles tendem a pegar eles tendem a ter uma saturação muito maior do que outros índices, porque o vermelho ele tem um pico de absorção na vegetação verde, né? Então, quanto mais verde, quanto mais densa, maior a absorção da banda do vermelho, e aí acaba saturando. Outros autores falam também que para valores de índice de área foliar maiores do que 4, o NDVI ele vai saturar e não tem o que fazer. Se a gente voltar um pouquinho na imagem, a gente consegue reparar que o índice de vegetação, que o índice de área foliar entre a segunda e a quarta visita, eles realmente passam do valor 4, confirmando realmente que houve uma saturação, né? Como conclusão, a gente consegue falar que durante esse período, né, entre a segunda avaliação e a quarta avaliação, que na verdade é entre o estágio V15 e o estágio R6, pelo menos nessa pesquisa, o ideal seria não utilizar o NDVI, ou saber que existe essa lacuna de informação, que a gente não consegue interpretar nenhuma informação advinda desses valores, tanto para predizer produtividade, para predizer biomassa, e que o ideal seria então trazer algum outro índice para, se não quiser usar esse outro índice durante todo o desenvolvimento da cultura, usar pelo menos nesse intervalo, né? Como eu falei, a biomassa continua crescendo, a planta continua se desenvolvendo e o NDVI não identifica. Trazendo outro índice agora, o NDRE, a primeira coisa que a gente percebe é que ele não utiliza mais a banda do vermelho, e sim a banda da borda do infravermelho. Das bandas que não estão no espectro visível, e por isso ela tende a ter uma chance de saturar bem menor do que o NDVI. Só de observar as imagens, pela diferença no tom das cores entre uma avaliação e outra, principalmente entre a segunda e a quarta avaliação, a gente consegue pressupor que não houve saturação. A gente não consegue confirmar, a gente teria que dar uma olhada, por exemplo, no gráfico de dispersão, né? Aqui, falando que os valores próximos a 1, como no NDVI, também sugerem uma vegetação mais densa com um crescimento vegetativo maior. Analisando os gráficos do NDRE versus os parâmetros biofísicos que a gente coletou. A gente consegue ver que ele acompanha de uma maneira muito mais real do que o NDVI a variabilidade da cultura, né? A variabilidade do tempo que a cultura está aí. Então, entre uma visita e outra, a gente consegue perceber que ele acompanha o crescimento da planta de altura ou de biomassa úmida. E pensando também na variabilidade espacial, a gente consegue reparar que uma mesma visita não traz para você um ponto exatamente fixo, né? Significando que o ponto 1 da primeira amostra está um pouquinho diferente do último ponto. Então, a gente consegue garantir que realmente também tem uma variabilidade especial que o índice de vegetação ele consegue fazer o acompanhamento, né? Como a gente vê, não tem saturação, a gente não enxerga um teto dos pontos, a gente não enxerga que os pontos eles pararam de crescer pela saturação do índice, né? Então, a gente acaba por trazer que o NDRE ele é uma boa alternativa para fugir do NDVI, em casos de vegetação que fiquem muito densa. Os outros 4 índices que a gente trabalhou, a gente teve problema com saturação,
a gente pode ver que o IV é tido como, comumente conhecido como o inverso do NDVI. Não por usar bandas do inverso ou algum cálculo aritmético do inverso, mas só por mudar, né? Enquanto o NDVI ele trazia valores próximo a 1 como bom, como um vigor bom, como uma biomassa verde e um crescimento vegetativo alto, aqui é o contrário, né? Quanto mais próximo de zero, mais densa é a vegetação e o crescimento vegetal a gente também tá conseguindo avaliar por estar próximo do zero. A gente consegue ver que saturou, que existe esse teto, né, do zero, então ele não seria um bom índice para a gente trabalhar, para a gente conseguir acompanhar o desenvolvimento da soja. Como vocês podem ver, ele também utiliza a banda do vermelho, então a gente acabou também inutilizando a análise desse índice, caso a gente fosse falar com um produtor rural e demonstrar para ele como é que estava a cultura dele, né? O NPCI é um índice que ele preza por analisar a senescência da planta. Então, valores próximos a zero indicam uma vegetação saudável, enquanto valores mais próximos, aqui no caso de 0,4, 0,5, indicam que a planta ou está com uma deficiência nutricional, ou então está na fase de senescência, né? Está na fase de pré-colheita. Para a gente também, ele utiliza, né, a banda do vermelho, ele parece que deu uma saturada, não tanto quanto o NDVI e o IV, mas eu pelo menos considerei que ele estava saturado, por ter presente essa banda do vermelho. Os últimos dois índices que a gente trabalhou, então, foram o MPRI e o VARI. É interessante notar logo no começo que a única diferença na equação é que o VARI utiliza a banda do azul também na sua composição. Por que ele utiliza essa banda do azul e por que os valores eles ficaram tão próximos? Quando a luz do sol, ela sai do sol, percorre todo o caminho até chegar no alvo, ela corre o risco de sofrer muito espalhamento, seja por partículas de água, seja por poeira, seja por qualquer outra mini partícula que fica em suspensão no ar, né? E a banda azul é responsável por filtrar essa interferência que a atmosfera causa, né? Nos raios solares e, consequentemente, na refletância. Aqui a gente não vê tanta diferença, a gente vê que os valores eles mudaram, né? Mas os pontos eles seguem a mesma distribuição, porque no caso do drone, a distância que a imagem, que o sensor tem que percorrer entre o drone e o solo é muito inferior do que uma imagem, por exemplo, de satélite sofreria, né? Então, por isso a gente não consegue averiguar tanta diferença nos dois índices, mas eu acho que é uma informação interessante, né? Talvez fosse mais interessante se a gente não tivesse com uma imagem de drone. O MPRI ele tem um comportamento semelhante ao NDVI, ele também trabalha com a diferenciação entre biomassa mais verde, né, e biomassa menos verde. Aí eu coloquei esse gráfico aqui, que faz uma correlação entre o MPRI e o NDVI, para ver se eu conseguia realmente comprovar essa correlação entre os dois, né? A gente consegue ver que a correlação ela foi muito boa, utilizando as primeiras 4 avaliações, né, como a gente falou que faria, comprovando que essa correlação realmente existe. Mesmo assim, tanto para o MPRI quanto para o VARI, de novo, houve uma saturação, principalmente na segunda avaliação. Então, a gente acabou considerando que esses dois índices, eles também saturaram. Como conclusão, a gente percebe que a gente conseguiu fazer o acompanhamento da variabilidade temporal ao longo das 5 avaliações, né? A gente conseguiu ver que existia diferença, que existia realmente o desenvolvimento e que o imageamento com drone ele era capaz de captar essa variabilidade temporal. Com a variabilidade especial, a gente também conseguiu pegar diferenças, principalmente na primeira visita e na quinta, levando em consideração todos os índices de vegetação que foram aqui analisados. Porém, NDVI, IV, MPRI e VARI sofreram, sim, saturação. Primeira conclusão, o NBRE dos 6 trabalhados era o índice de vegetação que mais traria confiabilidade nos resultados, que a gente conseguiria virar e falar, olha, produtor, realmente com esse índice a gente conseguiu trazer para você
predição de produtividade, a gente conseguiu verificar aonde que a sua área de plantio estava com problema, onde que ela se desenvolveu mais, coisa que não acontece com os outros 4 índices de vegetação. 4. Isso mesmo. Então, o NDRE se destaca como alternativa ao NDVI. Se quiser continuar usando o NDVI ou qualquer outro índice dos analisados, a gente recomenda que exista uma pausa. Aqui, no nosso caso, foi entre o estádio V15 e o R6, que corresponde à segunda até a quarta avaliação, que esses índices não pegariam informações e a gente não conseguiria traduzir em análise, em resposta, em tomada de decisão para o agricultor, e que nesse caso a gente consegue falar que o NDRE seria uma boa saída para substituir o NDVI ou qualquer um dos outros índices. Aqui algumas referências bibliográficas. E obrigada, gente. Bom, mas eu vou passar aqui então para a arguição. Agradeço de novo. Eu não apresentei, mas a professora Gleice é professora da FEAGRE, tá, Maurício? Na parte de geotecnologias. E Maurício orientado do professor Molim lá na Exalc. Tem trabalhado bastante com sensoramento há um bom tempo. Tá? E tem o Rodrigo aí na chamada também. O Rodrigo atuou como co-orientador, como tutor aí da Fernanda todo esse tempo. Tá? Então, Rodrigo, agradeço também você aí. Tá? Agradeço, né, o convite, fico muito feliz. O primeiro, eu estava pensando também, nossa, acho que essa é a primeira banca do Lucas que eu participo, a gente trabalha junto, mas a gente acaba que, acho que pela proximidade a gente acaba não chamando um ao outro, a gente não quer passar a mão na cabeça dos nossos alunos, né, essa é a verdade. Fê, seu trabalho, ele está muito bom, eu vou fazer o que eu fiz exatamente essa semana inteira, vou direto ao ponto, não vou ficar em picuinha, coisa de texto, essas coisas, depois você olha, eu mando para você, para o Lucas e para o Rodrigo, tá? Mas eu preciso começar lá do comecinho, do seu título. Qual que é o objetivo do seu trabalho? Medir variabilidade espacial e temporal da soja. Você colocou variabilidade espacial e temporal. O seu título, ele não conversa com o seu objetivo e não conversa com a sua conclusão. Sim. Então, você precisa parar para pensar um pouco qual foi o seu resultado, qual foi a sua conclusão, porque na conclusão você fala só do temporal. Você não fala do espacial. Sim. E aí, no seu título, você fala, o objetivo é a variabilidade espacial da soja. Eu falei, nossa, que legal. Daí eu li o resumo, você falou espacial temporal. Eu falei, poxa, bacana. O Lucas começou a trabalhar com temporal. Eu fiquei super empolgada quando vi isso. E aí você vai indo só para um caminho, você não usa os dois. Entendeu? Então, para pensar. Eu coloquei aqui uma sugestão, só que isso eu coloquei quando eu li o resumo. Então, quando eu cheguei lá na conclusão, eu falei, acho que não é ainda esse título. Tá? Então, você conversa depois com o Lucas e com o Rodrigo para ver onde vocês podem chegar. Tá? Num título que faça uma convergência entre os três. Tá bom? O Lucas e o Rodrigo, principalmente o Rodrigo, a gente conversa bastante sobre isso, e ele sabe que eu sou defensora do satélite. Eu trabalho com satélite e eu preciso defender ele. E você fala muito mal do satélite. Você não precisa falar mal do satélite. Tá? O satélite, ele é a nossa opção, a gente tem dado gratuito. Hoje, a gente tem, você colocou você inclusive cita o artigo não. É o livro do Molim, do Lucas e do Colasso, falando sobre a utilização de sensores e a alternativa de satélite, etc. Só que esse livro ele foi publicado em 2015. 2015 foi um marco para o sensoriamento remoto orbital para quem trabalha com Landsat e veio Sentinel. Entendeu? Então, tome um pouco de cuidado com a sua revisão bibliográfica, com o que você vai trazer tanto na revisão, principalmente na sua introdução, porque você está falando uma coisa de 2015, mas a gente está em 2021. Tudo bem, se inscreveu em 2020. O que a gente tem em 2020? A gente tem Sentinel. O Sentinel hoje, ele veio assim, substituir, ele não veio substituir,
Mas ele veio assim, preencher um vazio que a gente tinha, que a gente sentia muito, porque o Landsat não podia dar e o MODIS não podia dar. Entendeu? E aí você fala de resolução temporal, resolução espacial. Então, se você pegar todos os mundos de drones e de satélite e colocar, tentar fazer, em um parágrafo você consegue fazer isso. Falar sobre os avanços que a gente tem de sensores remotos, não importa qual, e esses avanços, eles vieram como melhoria. Então, aí você pode falar do Sentinel e você pode falar, inclusive, do Planet, apesar de pago. Tá. Porque aí você entra na questão de resolução temporal. Então, vem no diário do Planet e vem a cada 5 dias do Sentinel, depois do 2A e B juntos. E espacial também. Tá? Eu nem entraria no mérito do MODIS, porque o MODIS ele não tem, ele é muito monitoramento regional, né? Então, mas você não precisa falar mal dos satélites. Você fala, olha, pela flexibilidade que eu tenho com o drone, dá para a gente trabalhar com drone por causa disso, disso e disso, tá? Então não demonize o satélite, tá? Ele não fez nada para você, tá? Então só toma um pouco de cuidado com isso. Pode deixar. Porque eu não sei até que ponto vocês querem ir para frente. Se vocês chegarem numa revista e esse trabalho cai na mão de uma pessoa que só trabalha com satélite, sensor orbital, já era. Ele vai falar, como assim? Né? Então, toma um pouco de cuidado. E aí, toma cuidado nas suas referências antigas, tá? Então, você fala aqui, deixa eu ver. Lá não gosto de ficar falando, na página 14 lá do seu doc, no segundo parágrafo, ele fala, o Jorge Nassu fala sobre a resolução temporal ideal para se trabalhar, para verificar uma variabilidade temporal. Mas isso foi há 6 anos atrás. Tá? Beleza. E aí a mesma coisa ainda nesse mesmo parágrafo, porque nessa época você cita depois o Luiz 2002. Em 2002, o que a gente tinha? Você consegue lembrar lá de Geotech 1, quando você fez, o que a gente tinha de satélite? A gente tinha o Landsat, que na época acho que nem era gratuito ainda, e a gente tinha o NOAA de 1 quilômetro. E alguns por aí. O Terra e o Aqua, eles tinham acabado. O Terra foi lançado em 2000 e o Aqua em 2002, agora eu não lembro qual que foi primeiro. Ou seja, tinha acabado de serem lançados também, que melhorava a resolução para 250 metros. E aí você, em 2021, 2020, você me traz uma referência de 2002. Sim. Tá? Então, foco nessas coisas, assim, cuidado. E aí hoje, a gente tem Landsat, Sentinel, Sentinel 2, Sentinel 3, tem o Cibers, tem o Aweaves, tem o Planet, eu posso passar a tarde inteira aqui falando para você, tá? Então, cuidado. Mas seria interessante você ter isso eu falei muito na dissertação do Rodrigo, um capítulo que explore só sensoramento remoto por drone. O que é feito? Sabe? Então, você fala, eu quase não encontrei trabalhos com soja para drone. Mas você não precisa trazer só trabalhos de soja. Tem de milho, tem de trigo, tem de pastagem, que a gente está fazendo coisa com pastagem, tem de tudo. Então, tenta explorar, assim, a cultura é o nosso objetivo, assim, é o nosso alvo, mas quem é a ferramenta? Você não quer provar que a ferramenta é boa? Então, tenta pegar nesse ponto, assim, olhar para esse ponto de vista. Fala, olha, fulano fez isso, essa pessoa fez aquilo. Então, assim, trazer o que é o estado da arte mesmo, né? Trazer o que está acontecendo. Por que você usou uma grade regular? Desculpa. Por que você usou uma grade regular na hora de criar seus pontos? O primeiro ponto que a gente criou, aí eu tive a ajuda do Lucas nisso, né? Porque a gente fez isso há mais de um ano atrás e eu não tinha tanto conhecimento. Aí eu falei, Lucas, como é que a gente vai fazer então para pegar os primeiros pontos, para começar, né?
A gente não conhece a área, a gente não vai ter tempo de ir na área antes e analisar, apesar da gente ter ido. Aí surgiu a ideia de fazer uma grade regular para tentar deixar um ponto por área de uma maneira mais uniforme. Então, a gente dividiu a área, né, pensando no formato dela, em áreas similares e pegou o ponto central dessas áreas. Tá. É porque vocês também não tinham nenhum parâmetro, por exemplo, de solo ou nada que pudesse Então, dar uma base para vocês. Não, ele não passou nada de variabilidade antes. E a vez que eu fui, pelo menos, acho que foi a vez que o Lucas também passou lá na frente, eles tinham acabado de plantar. E a gente teve um mês, né, entre a primeira ida e a primeira avaliação. Então, foi como a gente decidiu e optou para fazer essa primeira visita, né? Tá. Porque eu fiquei pensando nisso, por que não uma grade aleatória, uma coisa mais bagunçada, né, embaralhada? Mas eu acho que. Porque assim, você só falou grade regular, então tentar colocar assim, mais ou menos, então você criou uma grade, dentro dessa grade, dentro desses quadrados, você colocou ali um ponto central. Tenta trazer um pouquinho mais disso, porque isso me gerou muita dúvida. Tá. Para mim tinha um outro motivo específico para ser regular. Tá. Mas os dados. Primeiro, você tanto pode quanto deve falar qual SIG e qual a versão que você usou. Por quê? Porque quem vê o seu trabalho e quer reproduzir, não vai, principalmente tratando do QGIS. QGIS tem 500 mil versões. Se você usa o 3.5, o 3.8 é diferente, e aí a ferramenta às vezes não funciona. Então, você colocar exatamente a versão que você usou vai ajudar muito quem quer reproduzir o seu trabalho. Você está trabalhando com imagem de drone, aí você está vendendo esse produto. O que você vai indicar para o produtor? Como assim? Que produto, que índice de vegetação você vai indicar para ele? No caso dos meus resultados, eu indicaria o NDRE. NDRE? Por que você fala aqui, então, que o NDVI ele só pode ser usado no primeiro e no último estágio que você avaliou aqui? A ideia era mostrar que no meio do caminho, entre a primeira e a última avaliação, o NDVI não seria a melhor alternativa. É falar da saturação. Eu acho que você não precisa falar isso. Você já falou da saturação lá na frente, lá atrás. O NDRE foi o melhor, pronto, acabou. Não precisa ficar falando, você quer usar o NDVI, aí depois vira uma mistura, que aí você não sabe se você usa NDVI, NDRE. Então, vai direto ao ponto. O melhor foi NDRE e vamos usar isso aqui, pronto, acabou. Tá? Beleza. Tô acabando, Fê. Tô passando mais do tempo que eu queria. Isso que eu falei que ia ser rápida. Uma análise, vocês vão me chamar de a doida da análise descritiva, né? Da análise estatística descritiva, mas dos índices de vegetação também seria legal. Para a gente saber quanto que variou o índice para cada índice e para cada avaliação. Beleza. Mas não sou doida, não, tá? É só porque é bom para a gente fazer essas comparações. Visualmente, isso a gente vê lá em sensoramento RJTEC1. Visualmente, o nosso olho não consegue enxergar nada, então a gente não está vendo variação de fato. Só a coloração que está diferente, mas está. De quanto a quanto. Tá. E aí, a sua conclusão vai direto no seu objetivo. Isso a gente foi e voltou com o Rodrigo várias vezes, né, Lucas? Qual a sua conclusão? Seja mais direto, mostra pra gente. Então, qual foi o seu objetivo? Você alcançou esse objetivo? Sim, alcancei. Não alcancei. Tá? Seja mais direto e depois você explora o que você acha que tem que ser explorado de fato, que é a questão espaço-temporal. E aí você fala aqui de saturação, eu não sei se a saturação dos índices aqui cabe, só fala, olha, o NDRE ele foi melhor aqui porque ele usa essa faixa espectral aqui, pronto, já explica tudo. Não precisa falar de saturação, porque isso você já falou lá atrás. Beleza. Tá bom? Beleza. E aqui você só fala de variabilidade temporal na sua conclusão. Você não fala nada de espacial. E
A gente já viu. Eu ia perguntar para você, mas e a variabilidade espacial? Você achou variabilidade espacial? Sim, você achou. Tá. Você achou temporal também? Achou. Você achou temporal? Isso aí talvez seja interessante você colocar no seu texto. Você achou temporal do perfil mesmo, do crescimento da planta. Né? Então, você não teve nenhum fator externo que prejudicasse o crescimento da planta. Tá? Então, eu acho que talvez trazer também essa questão de foi tudo bem, correu tudo bem com a cultura, do início até o fim, até a colheita dela, até a maturação. É isso. Falei demais. Não sei nem quanto tempo eu falei, mas eu falei muito. E eu falei que ia ser direto, eu pulei um monte de coisa, tá? Mas eu gostei de ler seu TCC, apesar dessas coisas, assim, eu tô numa semana cheia de TCC, então eu li um monte de coisa, muita coisa. E o seu TCC, ele tá agradável de ler, Fer. Ele tá claro, você escreve bem, só precisa desses ajustes aí, tá bom? E eu falei no começo para você, eu esperava que você fosse um pouquinho além, porque eu conheço você, eu sei que você é capaz, mas quem sabe o mestrado, né, Lucas? Vai saber. Obrigada, Gleice. Então, tá bom. Obrigado. Já agradeço aí, Lucas, pelo convite, a Fernanda, Rodrigo. Para mim é sempre interessante estar participando desses trabalhos do TCC, porque a gente consegue, nesse momento, tentar... Claro que o nosso papel como banca é, de fato, ler o trabalho e tentar identificar o máximo ou apontar onde tem alguns problemas, né, tanto técnico, enfim, esse é o nosso papel. Então, às vezes pode soar, nossa, eles pegaram pesado ou não, mas eu acho que essa parte, ela é importante, porque dependendo do que você vai fazer, não só na vida acadêmica, se acaso for para um mestrado, por exemplo, ou até mesmo na profissional, é importante a gente ter uma noção de como que eu escrevo, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou usando essa análise, e eu gostei que a Gleice foi bem na parte dos satélites, eu até marquei algumas coisas, então essas eu vou passar, mas eu quero pegar mais na outra linha, que de fato foi o foco do teu trabalho, né? E aí eu também começo no título, mas o meu apontamento fica no seguinte momento: sensoramento remoto via drone, tá? Eu brinco aqui na Exalc, que às vezes eu já participei de várias bancas ou apresentações, CICUSP, enfim. Quem trabalha com drones geralmente usa o termo drone, é normal, é coloquial, a gente fala isso, a mídia fala isso, todo mundo fala isso. Mas a gente está na academia e eu acho que o termo técnico nesse momento é extremamente importante, porque é a gente que vai levar isso para frente. Então, quanto mais a gente forçar a usar o termo técnico nos trabalhos, melhor. Então, a minha sugestão é que você, assim, nem só do título, como todo o trabalho, talvez use um único termo, e o termo seria RPA, Aeronave Remotamente Pilotada. Por que RPA? Porque ele já é um termo que está sendo consolidado no mundo todo, então ele é um termo em inglês, da mesma forma que GNSS, né, ou GPS, foi há muito tempo. Então não faz sentido a gente abrasileirar ele, tentar trazer como ARP, por exemplo. E também não faz muito sentido a gente usar o termo VANT, que depois lá no meio da revisão acho que você colocou, porque a própria tradução fica veículo aéreo, na verdade é uma aeronave não tripulada, na verdade ela é tripulada, só que não tem ninguém a bordo, então remotamente pilotada ficaria mais correto, e é por isso que a legislação brasileira usa esse termo. Então, mas esse é um ponto, é o termo drone. O outro é sensoramento via drone. Na verdade, o drone, eu sempre brinco quando eu apresento sobre esse assunto, ele nada mais é do que vou usar o termo bem assim, chulo, né? Ele é um burro de carga. Se eu colocar embaixo dele uma garrafa de água, uma pedra, o que for, ele vai voar, ele vai fazer o plano de voo, bonitinho. Mas o que importa para nós, na nossa área, sensoramento remoto, agricultura de precisão, que vai usar essa informação, na verdade, é o sensor e não é o drone. O drone ele é só uma plataforma. Então, eu até sugeria vocês repensar no título como, sensoramento remoto via imagens aéreas multiespectrais, beleza. Né? Eu sei que o drone ele é um negócio que hoje
não só hoje, né, já vem evoluindo, então é um termo legal de se usar, chama atenção, né, mas a gente tem que sempre lembrar no quesito técnico também, e aí o sensoramento usa sensores, e o drone ele é só, né, uma plataforma que está levando esses sensores, e é isso que a gente tem que focar. Bom, eu vou entrar um pouquinho sobre essa questão dos drones aí, você traz, e aí eu achei engraçado, porque no começo comecei a ler, eu falei, mas ela usou drone e tal. Aí depois na revisão você vai lá e faz um parágrafo inteiro, que o termo mais comum pode variar, a palavra drone na realidade é um nome genérico. Poxa, mas se é um nome genérico, nós estamos fazendo um trabalho técnico, é o teu trabalho de conclusão de curso, né? Então, é diferente de se você estivesse escrevendo um relatório para ir para uma revista da área que o produtor vai ler, beleza? Aí talvez ali tem que usar um drone e tal, para ele entender. E aí você traz todo esse parágrafo explicando qual que é o termo, usa Avante, e no final você fala que o primeiro é RPA. Então, usa um só, não precisa explicar, se ele está certinho, você já elimina toda essa confusão aí que às vezes acaba acontecendo, tá? Outra coisa lá, você cita o Molinho, o Lucas e o André, como o uso dos drones é descrito como um método prático, rápido e barato. Depende do ponto de vista, né? Depende do que eu quero fazer. Eu hoje, eu comentei um pouquinho antes, eu tenho uma startup, agora a gente está trabalhando diretamente com software para processar a imagem de drone, a gente sabe o custo que é operar, o custo que é coletar a informação. Então, vou ser bem sincero, se eu tivesse um satélite com uma resolução, sei lá, 10 centímetros, cara, para que eu quero um drone, botar a equipe no campo, fazer ponta-controle, um monte de coisa. Então, isso também tem que ir observando. Não estou, em nenhum momento, desmerecendo os drones, muito pelo contrário, eu acho que eles têm o local deles, só que às vezes, se a gente generaliza muito, eles parecem a solução para tudo, e na verdade eles vão ser só um complemento a outras ferramentas. Depois aparece Mendes, de novo, na página 26, e aí a gente entra na metodologia. Bom, aí, quando eu vi a tua primeira imagem lá, a figura 6, com a imagem RGB, aí eu me preocupei um pouco. Por quê? Porque, principalmente na coleta 3 e 4, é evidente que a gente tem uma variação de luminosidade. E eu vou tentar ser bem rápido aqui, contar uma historinha. Quando eu cheguei no mestrado na Exalc, eu vim lá do Sul, e eu sabia voar drone, e eu sabia fazer isso. Eu queria aprender como processo, como eu mexo com essa informação. E aí eu caí num laboratório, e esse laboratório trabalha com sensor hiperespectral. E aí a ideia foi, bom, vamos voar com drone numa área de cana e tentar avaliar a resposta hiperespectral e correlacionar basicamente com o sensor aéreo. Em um ano de coleta, eu comecei a perceber que o buraco é um pouquinho mais embaixo quando a gente trabalha com esse tipo de informação. Porque o que a gente espera com um sensor multiespectral ou até mesmo um sensor RGB? É conseguir extrair dados. Só que se eu tenho uma influência do ambiente, no caso aí as nuvens ou até mesmo o sol, com que confiança eu posso usar esses dados? Esse é um problema. Até quando essas manchas que aparecem na imagem, elas vão ser confiáveis, né? Então, e aí o que eu fiz no meu mestrado, por exemplo, e é um negócio que eu ia sugerir para vocês, se vocês tiverem gás ainda para fazer as imagens, enfim, acho que ainda, talvez, fazendo algum ajuste, consiga extrair mais informação, é porque nessa minha caminhada eu acabei trabalhando bastante com a técnica de modelagem de dossel. Então, usando a imagem para modelar o dossel e, consequentemente, estimar a altura, porque aí eu tenho uma variável que, teoricamente, se tiver nuvem ou não tiver nuvens, enfim, o modelo tridimensional eu consigo controlar melhor do que uma imagem multiespectral. O resumo da ópera é essa. E aí, quando eu olhei teus dados, eu percebi que, por exemplo, a variável de altura correlacionou bem com a tua variável de biomassa, os dados de campo. Então, se você conseguisse agora pegar essas imagens, reprocessar elas, pegar a nuvem de pontos que você comentou lá,
E fazer um novo voo para você ter o modelo digital do terreno, diminuindo um com o outro, claro que você vai ter um problema que não foi ponto de controle, enfim, mas talvez poderia fazer um ajuste, talvez você teria uma informação muito mais valiosa do que talvez o que você obteve com a imagem, com a influência da nuvem, né? E eu vejo que a academia está pegando cada vez mais, tentando abstrair o máximo possível de uma imagem RGB, por exemplo, né? Talvez a tua imagem RGB tenha um valor maior do que a multispectral, dependendo do jeito que eu vou analisar ela. Bom, mas isso a gente não consegue controlar, às vezes está no campo, é aquele momento, é aquela janela. Uma pergunta que eu ia te fazer, nessa plataforma que vocês usaram, nessa aeronave, vocês tinham o gimbal ou a câmera era fixa? Tipo, pode falar, desculpa. Não, ela sabe o que é o gimbal, né? Isso, era móvel ou era fixa? Era fixa. Rô, me corrija se eu estiver errada, porque quando a gente fez os voos, realmente eu estava bem no começo e acabei não mexendo diretamente com a câmera em si. Mas eu acredito que sim. Não, mas geralmente a Mica Sense, geralmente a gente usa ela de forma fixa. E aí, se você olhar, por exemplo, no voo 3, que é aquela questão do sol, quando a aeronave ela tem que ir para frente, ela vai ter uma inclinação. E aí, quando você inclinou ela, num sentido, você mudou o ângulo com relação ao sol. Por isso que tem uma faixa que fica branca e depois tem uma faixa que fica escura de novo. Entendeu? Então, é por quê? Porque está variando esse ângulo. E aí entra aquela questão que você comentou, que o fabricante te orientou. O que é mais, assim, talvez intrigante, é porque a faixa aparece só numa metade da área, né? Depois para cima ela já não aparece mais, né? Então, como a gente depende de um sensor, um sensor passivo, o sol influencia muito. E quando o sol influencia muito, a minha pergunta é: foi feita calibração radiométrica dessas imagens? Vocês tinham um controle radiométrico dessa informação? um painel e sempre vai acabando de voar, a gente ia no painel, tirava foto do painel, tinha um QR Code e uma superfície, esqueci o nome, aquela superfície branca para realmente calibrar. Sim. E aí, isso tudo, depois no software, vocês entravam com essa informação e aí ele ia, teoricamente, transformar número digital em fator de reflectância. Exato. Só que isso é uma informação muito mais importante do que, por exemplo, talvez outras coisas que você colocou ali que para o trabalho não importa muito, sabe? Então, assim, isso tem que estar descrito no teu materiais e métodos. Não, a imagem era antes do voo, era feita uma imagem da placa branca, depois do voo era repetido, tinha um sensor, provavelmente, de luminosidade na parte superior da aeronave, que estava talvez captando isso. A Mica Sense do Cesar Red, acho que tinha. Provavelmente ela tinha um GPS externo, então a posição dessas imagens não era a posição da aeronave, em si, era a posição do sensor. Tudo isso eu acho que é informação extremamente importante. Por quê? Porque se tu falar para mim, não calibrei nada, esse índice praticamente não... E mesmo calibrando, eu ainda desconfiaria dele, tá? Porque é muito complexo. Em 10 minutos, a gente tem uma variação gigantesca da atmosfera. Com relação aos índices, eu acho que vocês foram felizes aí em até justificar o porquê deles. Então, eu acho que é legal sempre trazer essa questão do RGB junto. Eu ainda acredito que ele tem um grande potencial. E aí, claro que se a gente fosse fazer uma discussão sobre eficiência, talvez qual é o custo de uma câmera convencional, RGB, qual é o custo de uma multispectral, dependendo da situação, por mais que o NDRE seja muito melhor, talvez, para ver essa variabilidade, dependendo do uso, que foi o que o Lucas comentou lá no começo, que o cara só queria saber onde tinha as maiores variações, o RGB também já estava conseguindo chegar nesse ponto, né? Bom, então, coletar a informação, analisar a informação e apresentá-la de forma clara não é fácil, né? É complexo, a gente tem vários caminhos, às vezes você pensa de um jeito e acaba indo para o outro lado, mas isso prova o quão dinâmico é a nossa área, né? O quanto a gente ainda consegue explorar, né? E o quão importante é esse papel que a gente está fazendo também,
né? Então, acho que vocês estão de parabéns pela temática, porque se a gente deixar o mercado ditar como as coisas vão acontecer, às vezes a tecnologia acaba se queimando e a gente acaba perdendo uma ferramenta importante. Então, é importante, às vezes, até mesmo chegar e falar, ó, não funcionou, não deu certo, não tá bom, não resolveu o problema. Então, o não resultado também é importante, né? Claro que a gente sempre espera que tudo seja um modelo lindo, maravilhoso, que dê a regressão linear, mas às vezes apresentar esse tipo de informação também é legal. Apresentar a limitação, aonde falhou, aonde não, né? Que só assim a gente vai conseguir cada vez mais fidelizar esse tipo de ferramenta, né? E permitir aí que ela seja usada da melhor forma possível. Mas, claro, de forma geral, agora para finalizar, parabéns pelo trabalho. Eu acho que é bem bacana ver que isso cada vez mais está crescendo, essa temática está crescendo. De fato, em 2013, 2014, você não achava muita coisa, no Brasil principalmente, e isso é bem legal. Tá bom? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Todos levantaram, né? Realmente dá para a gente fazer um monte de outras coisas com esses dados, né? Dá para a gente explorar muito mais. Mas aí é um mix de várias coisas, né? A gente começou trabalhando sem muito planejamento, que tinha que ser feito, né? Tanto que a Fernanda nem matriculada no TCC1 estava, né? Quando começou a coletar esses dados. Então coletamos os dados sem planejar muita coisa. Então aí às vezes acaba faltando informação, né? A gente esperava, por exemplo, conseguir ter uma modelagem 3D aí para altura, para conseguir mais coisas, não conseguimos. Vocês deram algumas ideias legais aí que a gente pode até aprofundar nesses resultados ainda com o que a gente tem. Então é uma boa. Mas aí então foi essa correria, depois a gente entra na pandemia e daí a gente não consegue mais ter um contato tão próximo. Então acabou ficando aí, a gente ficou meio distante e no final das contas acabou saindo alguma coisa, né? Acabou saindo um bom trabalho. É claro que a gente se debruça, né? Vamos dizer, a Fernanda se debruça um ano inteiro só para analisar, para pensar, poderia ter evoluído muito mais. Mas, dados as circunstâncias, acho que o trabalho está bom, mas dá para a gente evoluir mais. Depois a Fernanda falou o que ela vai fazer da vida. Aí você pensa com cuidado, que a Carol está escutando aí. A gente tem muita coisa que pode ser feita, realmente. Um ponto interessante dessa exploração toda de dados que a Fernanda fez é algo que eu até destaquei para os meus alunos em algum momento, né? A necessidade da gente explorar de fato esses dados, porque se a gente olha só para um valor de correlação, a gente, né, o grupo todo tem trabalhado muito trabalha com R, um monte de dado, às vezes roda tudo sozinho, sai um R quadrado ali, a gente não explora muito e no final das contas a gente nem sabe por quê. Se a gente fizesse isso com os dados da Fernanda, apareceriam muitos problemas, né? A gente não diferenciaria as avaliações, não veria diferentes comportamentos, então essa exploração foi feita, mas pode ser feito mais. Na verdade tem bastante coisa que ela fez e que não está aí. Então, por exemplo, uma estatística descritiva, uma correlação isolada, isso aí acho que até foi feita a estatística, a correlação, só que não entrou. Mas aí depois a gente vai perguntar, né, Fernando, qual o tempo que a gente tem para incrementar esse documento para a versão final aí, com a graduação, eu não sei ao certo, só para ter um documento mais redondo. Que mais aqui? Essa questão de variação dos pixels dentro do... Também não gostei do termo buffer, né? Dentro dessa área mostrada aí, essa variação. Em algum momento eu cheguei a pensar, a gente deveria retirar os pixels de solo, por exemplo, para trabalhar só com os pixels de vegetação. Nesse caso a gente conseguiria fazer isso. A gente não fez, não sei dizer se era melhor, se traria resultados melhores ou piores, mas era uma coisa que poderia ser explorada. Eu realmente não sei. Mas a gente estaria vendo só a vegetação de fato. Talvez diminui o ruído e a gente tenha relações melhores com
talvez não com biomassa, né? Porque vai ter algumas variações aí, mas são explorações a mais. A questão das conclusões, até tem um pé meu aí também, né, de tentar destacar algumas coisas, por exemplo, que o NDVI não foi bom, o NDRE foi melhor, a gente defendeu que ele foi melhor, mas muita gente fala do NDVI, NDVI, então eu realmente acho que fiz questão de falar para a Fer, deixa aí o problema do NDVI, quando que ele pode de fato ser usado, a gente viu, embora a gente tenha alguns receios com esse processamento, com essas avaliações intermediárias, ainda eu tenho, quando eu olho essa imagem cheia de manchas, né, ainda tenho algum receio com esses valores, mas acho que está dentro do esperado. Inclusive essa publicação, Maurício, que você comentou, né, que alguém perguntou do VARI. Eu fui olhar o que era o VARI. Eu lembro que o pessoal tem usado, os meus alunos têm usado, mas eu não lembrava o que era. E aí ele falou, eu queria saber do VARI porque estão dizendo que é melhor que o NDVI. Então por isso eu queria saber. Eu falei, ele trabalha com visível, eu duvido que ele seja melhor que o NDVI para medir variabilidade de vegetação, de vigor de vegetação. Porque ele falou que era isso que ele queria. Eu falei, eu duvido que seja melhor. Ele pode ser uma opção, mas também não tem nada demais. Ele tem o azul, que faria sentido se fosse de satélite. Então, tem muita gente falando de tudo aí. A gente realmente tem que destacar algumas coisas. Por isso, às vezes, a conclusão tá pegando alguns detalhes que num trabalho para publicar a gente não colocaria, por exemplo. Mas eu também achei que a gente fala temporal e depois não tem um espacial, mas tem um espacial, não tem um temporal, tem um alinhamento aí que a gente precisaria definir. O que mais? A questão do termo RPA, UAV, drone. Eu não estou vendo o rosto do Rodrigo aí, mas a gente fala disso, né? Eu falo drone mesmo, acho mais fácil e boa. Na hora que você falou, eu procurei aqui no meu Mendeley, eu vi que o que mais tem é UAV. O UAV é o que mais tem. O RPA acho que é o que menos tem aqui, mas também que eu não fiz uma busca e tem uma pastinha só drone. Talvez se tivesse uma pastinha só de drone, teria mais RPA. Eu acho que o Rodrigo está arrependido de ter enviado a dissertação dele antes de conseguir fazer essa correção, né? Porque a gente discutiu bastante isso, né? A gente falou bastante. Até vai ter bastante UAV, porque ele vem, no português seria o VANT, né? Americano. E, cara, eu mesmo tenho artigo com UAV e artigo com RPA. Então, é complexo, mas tu acha os dois. Então, é aquela velha história de tentar padronizar. Eu tento, sempre quando acontece isso, tentar imprimir o RPA como padrão, porque aí não teria tradução nem nada, remote, craft, entendeu? Acabou. Mas, de fato, isso não seria um problema, mas é só um detalhe, né? É um termo técnico aí que, para quem, né, já se familiarizou, RPA faz muito mais sentido. Na hora que ouve drone, acho que dá uma chacoalhada. É igual quando o pessoal fala aí, da disciplina de laboratório de máquinas, eu falo, pessoal, não me fala plantadeira nem colheitadeira. É colhedora, semeadora. Às vezes a gente se apega a alguns termos e outros a gente é o bombril aí. Para mim o drone é o bombril, mas realmente você tem razão. Termo técnico, né? Pra gente que está na academia tem que ter uma padronização melhor. Concordo com você. Que mais? Mas de forma geral eu acho que é isso. Acho que sim, alguns pontos aí só para apontar. Bom, de minha parte acho que é isso. Algum comentário a mais? Gleice, Maurício, Fer, quer falar alguma coisa a mais? Rodrigo, você quer comentar alguma coisa? Não sei se você está aí ainda, mas como co-orientador aí, algum ponto? Não, estou sim. Queria parabenizar a Fernanda, parabéns. Acho que todas as colocações são muito bem-vindas, fazem sentido, acho que vai dar para aproveitar bastante coisa. E só tocar no ponto do UAV-RPA. Maurício, obrigado, aliás, prazer te conhecer.
foi ótimo, porque me incomodava muito o ARP, né? Porque você escreve um título em português e vai usar ARP, parecia que entrava um raio no ouvido. E o RPA, você fala, putz, vou botar um acrônimo em inglês, né? Mas beleza, você vai se padronizar nesse sentido, acho que é muito bom, né? Eu estava usando o AV também, né? E depois troquei lá. Mas isso, Gleice e Lucas, fica para correção da minha banca de mestrado. Parabéns, foi show de bola, Fê. Obrigada, Rô.